Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com Eduardo Sequerra, ele é professor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem graduação em bacharelado em genética pelo Instituto de Biologia, especialista em biologia do desenvolvimento com ênfase em desenvolvimento neural, mestre e doutor pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, pós-doutor pela Universidade da Califórnia e no Instituto desenvolve várias pesquisas, que é sobre isso a gente conversa agora. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. É bom tê-lo mais uma vez, né, no nosso programa Educação em Pauta. Eu vim na época mais perto do surto, né, das microcefalias na primeira vez, né? E queria conversar sobre esse assunto hoje, né, depois digamos assim, de algum tempo pós-surto, né? Como é que andam as pesquisas nessa área? Então, no nosso laboratório, a gente tem duas linhas de pesquisa. A primeira, a gente está analisando dados que foram coletados dos pacientes que estão ali no Onofre Lopes, né? Então, agora a gente tem mais ou menos uns 70 pacientes de microcefalia derivada de Zika sendo acompanhados no Hospital de Pediatria do Onofre Lopes, lá da UFRN. E aí, então, agora a gente está fechando um trabalho que a gente comparou os registros de eletroencefalografia e as tomografias do cérebro deles para tentar achar uma correlação entre a forma do cérebro que aconteceu ali durante o surto com os registros eletrofisiológicos que a gente encontra. Então, características de epilepsia, características do sono dessas crianças. Então a gente está fechando esse artigo agora para mandar para publicação. E aí a gente tem ainda uma segunda linha de pesquisa em que a gente tenta fazer um modelo de como aconteceria esse transporte entre do vírus Zika entre a mãe e o embrião, né? Que aí então a gente está injetando o Zika em camundongas grávidas. Né? E aí esse trabalho está mais inicial, mas a gente já tem alguns resultados preliminares bastante interessantes, tentando descrever como é esse caminho. Esse primeiro caso é uma pesquisa de quanto tempo, mais ou menos? Então, a gente já na época do surto, né, no final de 2015 para 2016, eu fiz essa colaboração com a equipe da parte de imagem do Onofre Lopes, né? Que é o Dr. Manuel Moreira. E aí a gente já publicou um artigo descrevendo quais eram as características morfológicas do cérebro dessas crianças, né? Porque a gente sabia que eles eram microcefálicos, mas pouca gente sabia o que estava acontecendo exatamente lá dentro da cabeça deles, né? Então a gente descreveu quais eram as características do cérebro. E aí, então, ainda em 2016, lá para o meado de 2016, a gente fez essa colaboração com os médicos do Hospital de Pediatria, que são quem estão fazendo o registro eletrofisiológico e acompanhamento de exame sorológico, acompanham essas crianças até hoje, né? E aí, então, a gente conseguiu ter acesso à atividade do cérebro dessas crianças pelos registros de muita qualidade que foram feitos lá no Foi ASPED. Um grande mapeamento, então, né? Então foi um mapeamento da atividade cerebral e a forma do cérebro, né? Então a gente consegue agora pegar características da forma do cérebro e falar assim, essas características estão relacionadas com o aparecimento de epilepsias ou com o aparecimento de algumas características do sono. Então, você falou da epilepsia e do sono, né? Quais são as características que são, digamos assim, acontecem a partir desse laudo, né? Então, a gente sabe que a estrutura do cérebro dessas crianças é bastante comprometida, né? Eles têm uma perda de volume muito grande, então você poderia esperar que o funcionamento do cérebro deles fosse muito ruim, né? Mas, na verdade, o que a gente constatou é que apenas são 60% só desses pacientes que têm epilepsia, o que é curioso, né? Porque tem 40% dessas crianças têm microcefalia, mas não desenvolvem epilepsia, né? Então, por quê? Por que essas crianças são diferentes das outras, né?
Tem resposta já na pesquisa? Tem, a ideia é que a gente... Deixa para o artigo, né? Mas então são outras áreas que passam a exercer as funções? Como é que funciona? Quais são as limitações em si que uma criança, por exemplo, né, que teve essa característica, ela pode ser levada? Então, por exemplo, se você tem uma coisa que a gente viu é que o ter epilepsia está associado à ausência de algumas características do sono, né? E essas características do sono são, por exemplo, importantes na consolidação de memória, aprendizado. Então, obviamente, se você tem uma criança desenvolvendo epilepsia todos os dias, né, tendo crises todos os dias, o desenvolvimento cognitivo dela vai ser mais difícil do que uma criança que não está tendo convulsões, né? E a gente sabe que tem alguns acompanhamentos por fonoaudiólogo, fisioterapeuta, que, né, o tal do enriquecimento ambiental, a estimulação, eles trazem resultados para esses pacientes. Mas então, se a criança tem epilepsia e problemas em características do sono, a gente espera que elas tenham menos respostas a esses estímulos, né? E aí, então, é importante... Se você tiver uma característica que você possa identificar no cérebro antes dessas crianças começarem a desenvolver epilepsia, então, você também pode começar a pensar que um paciente novo que venha a nascer dentro da síndrome de Zika congênita, que você pode identificar que ele é um potencial grupo de risco para epilepsia só de olhar para o cérebro dele antes dele ter a primeira crise. Então, se você conseguir, de algum jeito, evitar que ele tenha a primeira crise, o prognóstico pode ser melhor. E o tratamento para a epilepsia, há alguma contraindicação para esses? Então, aí esses pacientes, eles têm os pacientes que controlam bem com as drogas antiepilépticas que a gente tem disponível no mercado, né? Mas tem os pacientes também de difícil controle, né? Que não controlam, continuam tendo crises mesmo com o uso de antiepilético. E aí um outro problema que acontece nessa população é que várias famílias são famílias de baixa renda, eles dependem muito do antiepilético que é fornecido pela rede estadual, né, pública. E a gente vê aí nas notícias que acontece a falta desse medicamento, o que chega a ser cruel no caso de uma criança dessa, porque quanto mais elas tiverem crise, pior a chance delas de terem qualquer desenvolvimento. Inclusive, o senhor foi citado, né, em uma entrevista em um jornal impresso online da nossa cidade. Quer dizer, qual é o grau digamos assim, de dano, né, que quando um medicamento como esse, desde 2017, não é concedido na rede estadual, professor? Então, aí esse dano tem dois níveis, né? O primeiro é o dano ao cérebro da criança mesmo, né? Que você tem que pensar que eles estão na idade que estão se desenvolvendo, né? Uma criança nessa idade está fazendo muita sinapse, está eliminando algumas sinapses que estão em excesso, estão fazendo a mielinização dos cabos, né? Que estão passando por dentro do cérebro. E aí toda essa atividade patológica, né, porque a epilepsia o que é? Um excesso de atividade no cérebro, né, que acaba causando morte celular, inibe a formação de novas sinapses, de coisas parecidas. E aí todos esses processos que eram para estar acontecendo nessa idade vão estar sendo inibidos por conta da atividade epiléptica que está acontecendo no cérebro dessas crianças. O outro lado, né, que é um lado mais social, qual é o custo emocional para uma família ficar vendo uma criança convulsionar todo dia, né? Teve diversas crises durante o dia, durante as semanas, passando noites em claro, às vezes com a criança tendo crise. E esse é o outro lado cruel, né? Que você está, na verdade, gerando doença nas pessoas que não são os pacientes de microcefalia, nas pessoas toda a família, né? Exatamente. Toda a família sofre com isso. Professor, existe alguma possibilidade... Não, antes dessa pergunta eu queria voltar ainda a essa parte inicial, né? A gente sabe, e que é noticiado, que tem alguns motivos, tem alguns, como o senhor já próprio disse, a questão da transmissão
via o mosquito. Mas existem outras formas de transmissão? O senhor falou também essa questão congênita da mãe. Quais são as formas de transmissão que já foram catalogadas ou monitoradas para esse tipo de... Existem 3 maneiras de transmissão descritas na literatura. A primeira, e é mais conhecida e provavelmente a mais que ocorre com mais frequência, é a mordida do mosquito contaminado. E aí então você faz uma viremia pelo sangue, e essa que acontece na maioria dos pacientes, né, em adultos, crianças. A segunda, que é a que chamou a atenção para a microcefalia, é que existe transmissão entre a mãe e o bebê. A gente não sabe muito bem o caminho que o vírus leva entre o sangue da mãe e o cérebro do bebê, né? Imagina-se que, de alguma forma, o sangue da mãe pode ficar... O vírus pode passar do sangue da mãe para o sangue do bebê, mas também existe outra possibilidade, que a gente sabe que o líquido amniótico também está infectado. Então, como o bebê está ali banhado pelo líquido amniótico, pode ser que a transmissão também seja via líquido amniótico. E aí a terceiro mecanismo de transmissão, que é menos parece ser menos frequente, mas na verdade a gente não tem uma boa medida de o quanto ele acontece, é a transmissão sexual, né? Então isso aconteceu primeiro, uma descrição de um paciente que se infectou numa área endêmica, viajou com viremia, né? Então ele tinha vírus no sangue dele e transmitiu para a mulher dele numa região que não tinha nenhum mosquito para fazer a transmissão para ela. E ela ficou doente e foi por relação sexual. E aí depois fizeram experimentos em animais e viram que acontece transmissão de Zika via vaginal. Hoje, então, o alerta é maior do que a gente imagina, né? Então uma possibilidade interessante numa época de surto de Zika, as pessoas fazerem também a prevenção com o uso de camisinha, né? Preservarem mais ainda, né? Professor, a gente vai fazer um breve intervalo, né? Mas a gente continua a conversar sobre esse assunto muito importante. Você de casa não saia daí, porque é um alerta de saúde pública, não é isso, professor? Então não saia daí, já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério, e quem entra no Instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET.
Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos com o segundo bloco, eu continuo a conversar com o Eduardo Sequerra, ele é professor do Instituto do Cérebro, e a gente está conversando sobre as pesquisas relacionadas ao Zika vírus. Professor, a gente passou por um período de muita comoção social, digamos assim, um apelo público grande para o combate, eu queria saber, existe alguma possibilidade, já que o senhor vem pesquisando sobre essa área, de um novo surto, ou como é que estão monitorando novos casos nessa área? Sim, a informação que a gente tem vem dos boletins epidemiológicos, que são liberados tanto pelo Ministério da Saúde como pela Secretaria Estadual de... Como é que é? A CESAP, E o que a gente vê é que existem casos de Zika, tanto no país como no Rio Grande do Norte. Então, a possibilidade de um novo surto, a gente tem um mosquito, a gente tem um vírus circulando. Então, a possibilidade de um novo surto é real, especialmente em municípios onde não teve surto lá no começo de 2015, 2016, que são os municípios que têm menor taxa de imunização das pessoas. Mas, obviamente, não impede que o surto aconteça também em municípios onde houve o surto lá em 2015. Nessa relação entre vírus e microcefalia, o senhor falou essa questão sexual. Então, é óbvio que talvez uma profissão muito menor do que a transmissão dos mosquitos, mas a troca entre parceiros. Em que existe a possibilidade, obviamente eu vou perguntar, não sei se as pesquisas que o senhor desenvolve têm essa vertente, mas então essa mãe, provável mãe, que pode ter passado por um parceiro, existe algum tempo que esse vírus está ativo, que pode passar? No esperma? Sim. Isso está medido nos artigos, mas eu não também... sei te dizer que tempo é esse. Mas o perigo maior não é, na verdade, a mãe passar para o pai, Na verdade, é o pai passar para a mãe. Então, sim, é altamente recomendado que, se a mulher já saiba que está grávida ou está se planejando engravidar, que fique de olho, porque se o pai fizer uma viremia durante a gravidez, é muito importante que ela esteja usando camisinha durante a gravidez para evitar o contágio vindo do pai, Quais são as características que eles devem observar, por exemplo? Então, a viremia é complicado, porque tem a viremia sintomática e a viremia assintomática, Então, a assintomática, obviamente, você não consegue detectar. Então, tem gente que faz viremia... Mas por um exame consegue... E consegue transmitir, exatamente. Aí vê que fez anticorpo, ou pode ver que tem o genoma do vírus circulando no sangue, mas, na verdade, não fez nenhum sintoma. Agora, quando é sintomático, aí tem aquelas características típicas de doença exantemática, febre,
O Zika faz o prurido, né, de pele, pode fazer conjuntivite, tem várias características típicas dessas arboviroses, né. Então, fiquem atentos, né, quem quiser. É bom, assim, quando já grávidas, usar preservativo. Por curiosidade também, não sei se eu saberia responder, mas esses exames facilmente, eles são ofertados pelo SUS ou pelo plano de saúde ou não? Todos têm que ser pagos? Não, a ideia é que o SUS oferece. Quando o paciente está com o vírus circulando no sangue, o exame é muito confiável, né, que é o PCR. E aí o PCR, o que ele faz? Ele identifica uma sequência do genoma viral que é bem específica, né? E aí, por ser aquela frasezinha, né, de ATCG, você consegue detectar porque você tem uma sensibilidade muito grande em, principalmente, diferenciar Zika de dengue e chikungunya. Agora, quando a infecção já passou, aí você tem que medir a presença do anticorpo contra o Zika. E esses exames são mais difíceis, porque os anticorpos contra a Zika... Então, digamos, você fez uma viremia contra a Zika. Esse anticorpo que você fez contra a Zika, ele reage também contra a dengue. Então, é difícil você distinguir se você teve uma viremia de dengue ou de Zika. Então, até hoje, existe uma discussão e uma tentativa muito grande tecnológica dentro da ciência de você conseguir criar exame sorológico, né, para identificação de anticorpo específico de Zika. Aí a complicação é maior. Professor, nessa matéria que o senhor citou, né, no jornal Impresso da Cidade, o senhor também citou a questão de outras pesquisas. No Brasil há alguma sistematização? Né? O senhor citou a pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro com a professora doutora Adriana Mello, da Maternidade Pública de Campina Grande. Isso, a Adriana está em Campina Grande. Está em Campina Grande, na verdade, né? Então a Adriana foi uma pessoa muito importante, na verdade, no início da identificação da origem do surto de microcefalia, porque ela estava lá na maternidade em Campina Grande, ela identificou alguns pacientes que já tinham desenvolvido microcefalia in útero, né? Então ela identificou com ultrassom, e ela coletou o líquido amniótico e enviou para o Rio, lá para o professor Amilcar Tanuri, do Instituto de Biologia da UFRJ. E o Amilcar, então, identificou que tinha Zika no líquido amniótico de pacientes com microcefalia que ainda durante a gestação. Então isso foi o tato dela que fez a primeira evidência de que era o Zika que estava causando microcefalia, né? E aí, na verdade, ao decorrer do ano de 2016, muitos grupos se viraram para fazer pesquisa em Zika e microcefalia, mas muito baseados no financiamento que os laboratórios já possuíam, entendeu? Então, eles tinham um projeto aprovado com o dinheiro fluindo para o laboratório, mas para outros assuntos. E aí eles falaram assim, não, vamos estudar Zika e microcefalia agora, vamos desviar esse dinheiro para o que está precisando agora. E aí, muito depois, que o governo federal começou a abrir os editais para financiar a pesquisa em Zika e microcefalia. Então, teve um edital específico que foi um conjunto do Ministério da Saúde, CNPq e Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Então, foi um edital grande, reunindo verba de diversos ministérios e que selecionou alguns projetos. A gente tem um projeto no Instituto do Cérebro que foi aprovado pelo professor Richardson Leão, né? E aí, então, esses projetos estão em andamento, são projetos de 3 ou 4 anos que estão em andamento, né? Recentemente, teve um projeto que ainda está, que eles liberaram o resultado, mas ainda não saiu o dinheiro, que foi um projeto do Ministério da Saúde para doenças tropicais. E aí, obviamente, tem uma parte que vai para arboviroses, né? Tinha um subtópico lá para arboviroses, mas tem outras doenças também envolvidas nesse edital. E aí, então, vai fluir um dinheiro para lá. Mas, de qualquer jeito, a situação política agora de financiamento de ciência está complicada, né? Então, se a gente esperar um novo surto de Zika ou qualquer outra virose que vai gerar um problema de malformação, uma emergência do tipo,
a rede de ciência está muito menos preparada para reorientar recursos para o que está precisando em urgência, né? Ou seja, porque tem muito menos dinheiro circulando do que tinha em 2016. E muito menos investimentos na área, né? Os laboratórios estão todos quebrados. Voltado para as pesquisas, mais uma vez, desenvolvidas pelo senhor, pelo Instituto do Cérebro, quantas pessoas elas sistematizam essa realidade que o senhor está conversando agora? São alunos, professores, bolsistas? É muita gente. Muita gente. Então, esse trabalho do estudo com humanos, então nós somos 2 professores do Instituto do Cérebro, tem um aluno, e aí a gente tem uma colaboração com o grupo da imagem do Onofre Lopes, que são mais 2 profissionais. No Hospital de Pediatria são 4 médicos do Hospital de Pediatria, e a gente ainda tem uma colaboração de análise ali, uma parte analítica, com a Federal do Maranhão, em São Luís. Então ali eu diria que tem uns... e também o Medicina Tropical, o Instituto de Medicina Tropical, tá? Então a gente tem ali um grupo, pelo menos umas 10 pessoas assinando esse artigo. Na parte experimental, que aí envolve mais o meu laboratório, né, com camundongos, a gente tem uma pós-doutora, uma aluna de mestrado e uma aluna de iniciação científica, né, todos sendo treinados. Em cada área, né? E fazendo experimentos super difíceis, né, que é uma cirurgia intraútero de injeção de Zika. Por curiosidade, como é que funciona todo esse procedimento aí com os camundongos? Então, o que a gente está testando é se por acaso, uma vez o Zika estando no líquido amniótico, se ele consegue chegar de algum jeito no cérebro do embrião. Então, o que a gente está fazendo é injetar Zika no líquido amniótico do camundongo. Então, isso envolve uma cirurgia, né? Anestesia da fêmea grávida, né? E aí acessar o útero, injetar o vírus, fechar, suturar a cirurgia, e ela tem uma sobrevida normal, né? E então exatamente todos os cuidados de uma cirurgia, né? Então esses alunos eles estão sendo treinados com uma tecnologia bastante difícil e estão indo muito bem. Esse processo dos camundongos é quanto tempo mais ou menos? Quanto tempo a gente espera para o vírus fazer o efeito dele? Por exemplo, pós-cirúrgico, né? Após essa intervenção. Aí isso varia. Então, na verdade, a gente está testando vários tempos para ver quanto tempo o vírus leva para chegar no cérebro, né? Então, entre horas e dias. Ok. E tudo isso vai sair? Vamos fazer a propaganda do artigo? Essa parte experimental em animais está mais lenta, né? Então, a gente precisa de mais tempo ainda para trabalhar. É tese de alguns alunos. E a parte que vai sair agora é a parte em humanos, né? Que a gente relaciona características da forma do cérebro com a sua função, né? Com a característica do registro eletrofisiológico lá no eletroencefalograma. Nesse caso já foi, então, um artigo que vai ser publicado? A gente vai mandar até o final do ano. Ainda está nessa fase? Nos próximos dias. Tá ok, professor. Então, daqui para frente, mais pesquisas nessa área, e espero que o governo federal e, sobretudo, o Estado também possa chegar a conceder esses medicamentos ao nosso público, né? Sim. Imagino que deve ser muito delicado. Muito importante. Muito delicado o senhor que vem acompanhando com as famílias, no hospital, né? Na verdade, eu não faço esse acompanhamento, né? Eu faço mais a análise dos dados. Né? Mas quem está fazendo esse acompanhamento são os profissionais do Hospital de Pediatria. Do hospital. Então, eu queria agradecer mais uma vez e desejar sucesso nas pesquisas, que são todas por benefício da nossa sociedade, professor. Obrigado. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta. Mas não custa lembrar, todos os sábados, às 10h30 da manhã, você pode acompanhar mais uma edição do nosso programa. E também aos domingos, no mesmo horário, aqui pela TV, bem como pelo Instituto Federal, pelo YouTube do Instituto Federal Zona Leste, você pode acompanhar todos os nossos programas que já foram lá. A gente se vê na próxima semana com mais uma edição do programa Educação em Pauta. Até lá!